No vasto e abrasador deserto da Pérsia, onde o sol parece não perdoar e o horizonte arde em um dourado incandescente, nasceu um homem destinado a colocar o mundo de joelhos. Seu nome ecoaria nos corredores do tempo como sinônimo de glória e tirania. Seu nome era Xerxes. Muito antes de Alexandre, muito antes de César, o mundo já tremia diante de um império que se estendia das margens do rio Indo até as fronteiras da Grécia. Era o Império Aquemênida, o maior que o planeta havia testemunhado até então. E no coração dessa máquina colossal de poder estava um trono de ouro, sustentado por milhares de súditos, milhares de guerreiros e uma linhagem forjada no sangue da conquista. Xerxes não nasceu para ser rei. Ele nasceu para ser o Deus entre os homens. Filho do lendário Dário I, o rei que consolidou e expandiu os domínios persas, Xerxes cresceu cercado por uma corte de luxo inimaginável. Mas com o luxo vinha também a sombra da expectativa. O palácio de Persépolis não era apenas mármore e ouro. Era um campo de provas onde príncipes eram moldados como ferro na forja. Desde muito jovem, ele entendeu que para sobreviver no jogo da coroa, era preciso mais do que nobreza de sangue. Era preciso astúcia, frieza e uma fome insaciável de poder. Xerxes não herdou o trono. Ele o conquistou entre irmãos, intrigas, traições e uma corte repleta de olhos espreitando a oportunidade de apunhalar pelas costas. A ascensão ao trono foi marcada por sangue silencioso, o tipo de sangue que nunca mancha o chão, mas gruda na alma. Quando Dário morreu, Xerxes se sentou no trono como o rei dos reis. Mas sua alma já carregava o peso de um império e o eco de uma vingança. Sim, vingança. Porque seu pai, Dário, havia tentado invadir a Grécia anos antes, e falhado. Derrotado em Maratona, humilhado por um povo que mal era considerado uma ameaça. A Grécia, esse pequeno aglomerado de cidades-estados, divididas, frágeis e ainda assim, indomáveis. Para Xerxes, aquilo era uma afronta que não podia ficar sem resposta. E assim, enquanto o império prosperava sob seus pés, sua mente era consumida por uma ideia: subjugar a Grécia, não como homem, mas como Deus. Imagine agora a visão de um império em marcha. Um exército tão vasto que, ao atravessar pontes improvisadas sobre o Helesponto, levou 7 dias e 7 noites para completar a travessia. Um mar de soldados, cavalaria, elefantes de guerra, carroças, engenheiros, escrivães, cozinheiros, carregadores e espiões. Mais de 2 milhões de homens, segundo as lendas, embora os historiadores contestem. Mas a verdade não vive nos números, vive no impacto. E o impacto desse exército foi sentido até no coração das florestas da Macedônia e nas colinas de Esparta. Xerxes não era apenas um rei. Ele se via como um enviado dos deuses. Mandou açoitar o mar quando uma tempestade destruiu sua ponte flutuante. Ordenou que as águas recebessem 300 chicotadas e que fossem acorrentadas, como se o mar tivesse ousado desobedecer à sua vontade. Loucura? Arrogância? Ou a certeza inabalável de que estava acima das forças da natureza? Talvez as 3 coisas ao mesmo tempo. E então veio o momento decisivo. O desfiladeiro das Termópilas. Aquele estreito e traiçoeiro caminho entre montanhas e o mar, onde 300 espartanos, liderados por Leônidas, se tornariam lenda. Ali, a humanidade de Xerxes foi desafiada por uma coragem que não se dobrava diante de números. Durante 3 dias, seus milhares de homens foram repelidos por guerreiros quase nus, cobertos apenas por escudos, lanças e um orgulho inquebrantável. Xerxes assistiu perplexo. Cada avanço era um banho de sangue. Cada vitória, um custo alto demais. Mas a traição, como sempre, veio em seu auxílio. Efialtes, o pastor traidor, revelou a passagem secreta que permitiu ao exército persa flanquear os espartanos. E assim, o rei Leônidas tombou. Mas o que Xerxes não percebeu de imediato é que naquela morte nascia um mito que incendiaria a Grécia. Termópilas não foi uma vitória, foi o estopim da resistência. Mas Xerxes não parou. Marchou até Atenas, queimou a cidade, vingou seu pai, sentou-se no trono de mármore da Acrópole por um instante, porque em Salamina as marés virariam. A frota persa era imensa, uma verdadeira muralha flutuante. Mas os gregos,
conhecedores das águas, atraíram os navios para o estreito. E ali, os trirremes atenienses se moveram como serpentes entre monstros cegos. A derrota persa em Salamina foi um baque que Xerxes jamais admitiria em voz alta. Mas nos salões dourados de seu palácio, as estátuas pareceram tremer com o sussurro da humilhação. Xerxes retornou à Pérsia, não derrotado, mas ferido. Seu orgulho, antes maior que o império, agora sangrava em silêncio. Passou seus últimos anos tentando reconstruir a glória, afundando-se nos luxos da corte, nos banquetes intermináveis, nas concubinas que vinham de todas as partes do mundo conhecido. Mas a alma que um dia queimava como o sol da Pérsia, agora era brasa morna coberta por cinzas de decepção. E no final, foi morto não por espadas gregas, mas pelas lâminas invisíveis da traição palaciana. Uma conspiração entre eunucos e nobres que viam em seu filho, Artaxerxes, uma nova esperança para a dinastia. Xerxes, o homem que chicoteou o mar, foi vencido dentro de sua própria casa. E, no entanto, sua sombra jamais desapareceu. Seu nome foi eternizado não apenas em livros de história, mas na memória coletiva como um símbolo de poder absoluto e vaidade desmedida. Como o rei que ousou marchar sobre o mundo e descobriu que alguns espíritos são inquebrantáveis, mesmo diante de deuses. Porque, no fim das contas, Xerxes não foi apenas um homem. Foi um espelho do que acontece quando o poder encontra a ambição sem limites. Uma lição sussurrada por milênios, atravessando desertos e oceanos, até alcançar nossos dias. Se você ficou até aqui, é porque essa história mexeu com algo dentro de você. E se você acredita que o passado pode ensinar mais do que qualquer livro moderno, se você quer continuar explorando as histórias ocultas dos grandes nomes que moldaram a civilização, então este canal é o seu lugar. Aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa aquele like que fortalece nosso trabalho, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou na história de Xerxes e compartilha com aquele amigo que ama uma boa narrativa histórica. A história vive, e juntos, vamos mantê-la acesa.